Estamos ao vivo. Fala seu próximo, fala sua rica. Ei, quero te convidar para nós destrincharmos junto este assunto muito importante, chamado feedback. Eu me chamo Cássio, tenho 31 anos já. Então, estou há 7 anos ocupando um cargo de gestão em uma empresa e confesso, é um desafio cada dia mais. E essa empresa me ensinou a ser um cara mais centrado. Porque hoje eu sou um cara que busco estudar muito sobre comportamento humano, gestão emocional, sobre negócio, sobre empreendedorismo, sobre modelagem, network, porque isso faz parte do dia a dia. Eu observo a dificuldade dessa empresa em contratar. Existe uma rotatividade muito grande de pessoas. O que é rotatividade? É o turnover. O turnover é muito alto. Existe um problema muito grande instalado em gestão de pessoas que nós precisamos entender e destrinchar isso. Em todas as empresas nós vemos um turnover muito alto, porque muitas vezes as empresas elas estão contratando pessoas para aposentar essas pessoas e não é esse o gatilho. Você precisa entender que você é o multiplicador. Muitas empresas hoje no mundo afora, empresas de tecnologia, empresas que têm um crescimento escalável, elas já não chamam de colaborador nem de funcionário, elas chamam de multiplicadores. Imagine uma pessoa entregando 10% de energia para você há 50, 40 anos. É isso que as pessoas entregam hoje. Se a pessoa não tiver um plano de futuro, de crescimento, de empreender, de ter um recurso financeiro legal a grande tempo, ela não vai investir, ela vai investir apenas 10% da energia. É o que acontece hoje. Imagine você influenciando, desenvolvendo e capacitando o funcionário para multiplicar, para ser um multiplicador. Multiplicador de quê, Cássio? De negócio. Você não está apenas trabalhando o funcionário, mas você está ensinando, capacitando ele para ele ser um concorrente depois. Porque isso é uma mola. Você precisa entender que no empreendedorismo, no jogo do crescimento, existe uma mola. Você precisa criar pessoas para essas pessoas te empurrarem a crescer. E como é que eu faço isso, Cássio? Eu capacito as pessoas que estão comigo, eu treino elas para elas crescerem e empreenderem. Elas lá fora se tornam meu concorrente e esse crescer de concorrente me faz influenciar e crescer mais. Existe um cara do Brasil que fez um teste. Ele foi desafiado a ter o melhoramento da sua semente. O que ele plantava, Cássio? Plantava milho. Só que ele estava dentro de um cinturão e ele percebia que ele plantava a melhor semente, melhor arado, fazia o melhor na fazenda dele. Só que o entorno da fazenda não estava contribuindo. E ele percebeu que existe a polinização. As abelhas iam na plantação do vizinho que não tinha uma semente boa, uma semente de qualidade. Então ela vinha e atrapalhava o crescimento da semente dele. E ele pegou um site. Eu preciso criar um cinturão de semente. Eu vou financiar todas as sementes para vocês. Reuni os caras das fazendas, então eu vou financiar a semente para vocês, mas agora vocês vão ter que trabalhar e arar a terra. Imagine só, esse cara foi prestigiado e eleito como o melhor produto no mercado. Por quê, Cássio? As abelhas polinizavam, pegavam o fruto e vinha tudo para ele. Então, preste atenção no jogo, moço. Você, empreendedor, você gigante, poderoso, próspero, rico, milionário, você precisa criar esse cinturão. As pessoas que estão ao seu redor, elas precisam carregar semente poderosa. É justamente isso, elas precisam ter negócio. É automático. Todas as pessoas que você ajuda, isso é honra. Dupla honra. Dupla honra é você investir energia na pessoa e essa pessoa voltando. É normal, isso é automático, físico. Precisa acreditar nisso. Então, como é que a gente precisa entender feedback? Feedback é retroalimentar. Imagine você levar um prato de vômito para a pessoa comer. Poxa, isso é muito ruim. Quando a gente trata o funcionário, eu já fiz isso, confesso. Já fez isso, tratar o funcionário por erro, por dificuldade, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, assina ata, assina advertência. Cara, isso na conjuntura emocional, no crescimento, na cultura organizacional da empresa, dentro do ambiente corporativo, isso se torna aquilo tóxico. Porque toda vez que você trata um funcionário com essa questão de feedback, você cria uma sinergia no ambiente muito negativa. As pessoas começam a falar, as pessoas começam a criticar, porque isso, porque aquilo. Então cria-se uma bola nebulosa. O teu negócio não cresce, impacta. Porque pessoas carregam energia e o teu negócio ele precisa de energia para crescer. Se não tiver energia, como é que vai crescer? Depois que eu entendi e comecei a estudar um cara chamado Marshall Goldsmith. Você precisa conhecer esse cara. Esse cara mudou o jogo.
E eu, depois que eu conheci esse cara aqui, estudei sobre ele, eu comecei a aplicar isso aqui. E o legal de tudo, quando a gente está trabalhando, a gente precisa é cobrado por resultado. Precisa entregar resultado. Cobrando, a empresa em si ela não tem emoção. Ela é 1, 2, 2, 3, 3, é número. Você precisa entender que fazer gestão é gestão de números. Para de confundir as coisas. Pessoas a gente lidera. Gestão a gente faz gestão de números. Então, depois que eu entendi, eu comecei a fazer as coisas certas, porque a palavra ela conhece o resultado. Se feedback não é uma coisa que me dá retorno, feedback não é uma coisa que me faz crescer, e eu acredito no crescimento, eu acredito na prosperidade, eu acredito na multiplicação, eu comecei a fazer outro jogo, andar com esse cara. Feed Formula. Você precisa ser específico no Feed Formula. O que significa o Feed Formula? É como se fosse uma tradução literal. Olhar para frente, olhar para o futuro. Mas dentro disso, você precisa buscar outros conhecimentos para você ter um feed formulary, que é uma troca de diálogo, mas só que é um diálogo diferente. Você está conversando com o colaborador, você está tratando as coisas, você está crescendo, você está edificando a vida dele com um posicionamento assertivo. Você precisa entender um pouquinho de modelagem, você precisa entender um pouquinho de comportamento humano, você precisa entender um pouco de linguagem não verbal para você trabalhar o feed formulary. Eu vou trazer um pouquinho para você aqui, detalhado, o que a gente precisa ser no feed formulary. Eu preciso ser específico, eu não posso ser generalista. O que é a pessoa generalista? Ele diz aquilo ou aquilo. Meu amigo, você talvez pode ter feito aquilo, aquilo não podia ser tua vontade, talvez você fez aquilo. Não. Você não pode usar terceirizando culpa. Ah, porque foi culpa do teu amigo, eu entendo. Não. No feed formulary você precisa ser específico, você precisa tratar caso a caso, mas você precisa focar na pessoa que você está conversando, dialogando, tem que ser um diálogo mútuo de informação. Mas primeiramente, qual é o problema de feedback? Existe uma coisa no emocional humano que é um bloqueio de escuta. Toda vez que você vai tratar algo com alguém, que você já chega com a parte negativa para tratar, aquela pessoa ela se fecha, trava. Ela liga a trava aqui do escudo, não passa nada. Então, além de você não criar um relacionamento com a pessoa de crescimento, de avanço, de busca de melhora, você trava a pessoa, você cria um inimigo. Você está caçando isso aqui? Não. Você precisa construir. E aqui no Feed Formulary você precisa detalhar uma comunicação assertiva. Primeiramente, você vai ter que ir com a parte positiva. Você tem que estar orientado para o comportamento da pessoa. Futuro. Preste atenção. Você está tratando um funcionário que vai ser o teu gestor, o teu gerente, a pessoa que vai dar vida pela tua empresa. Você entender que a tratativa ela tem que ser orientada para o comportamento humano. Só que dentro dessa argumentação, do diálogo, você precisa entender que você precisa ser positivo, afirmativo. A tua construção de linguagem ela precisa estar focada no crescimento da pessoa. Então você vai sempre com a parte positiva. O que é ir com a parte positiva, Cássio? É você enaltecer, é você trazer elogio sobre os pontos positivos da pessoa. Você vai falar que a pessoa foi bom nisso, é bom naquilo. Então você vai abrindo a camada da comunicação. Você vai abrindo a camada da comunicação como, Cássio? Primeiramente, você vai com a parte positiva. Toda vez que você começa uma comunicação com uma pessoa e você já vai tratando os pontos positivos dela, as coisas que ela tem levado, resultado, os números que ela tem entregado, você vai agradecendo, então a pessoa vai se tornando receptiva. A comunicação ela tem que ser receptiva. Você precisa ter um relacionamento com a pessoa ali naquele momento de crescimento, olho a olho, tete a tete. Você precisa fazer a leitura das emoções e convergir o jogo ali. Você precisa trabalhar a oportunidade. Qual é a oportunidade, Cássio? A oportunidade de melhora. Você nunca vai falar pontos negativos. No Feed Formulary você vai tratar pontos de melhora. A palavra conhece o seu resultado. Se você usa as palavras certas, você vai quebrando as arestas emocionais, porque tecnicamente, toda vez que a gente trabalha com pessoas, as pessoas elas já têm uma certa camada de bloqueio para tratar, porque gestão, líder e a pessoa que é liderada, ali naquele momento já existe uma escalada de responsabilidade. Só que no Feed Formulary você tem que tornar uma comunicação mútua. A pessoa ela precisa abrir o emocional dela e você abrir o seu, e vocês precisam convergir essa informação para o crescimento
da empresa, do jogo, da equipe, do time. Então, a oportunidade tem que ser sempre tratar, nós temos que tratar hoje uma oportunidade de melhora, você tem que ter isso na mente. Tratar as oportunidades de melhora. Empatia na comunicação. Justamente isso. Você precisa tratar as coisas com empatia. A voz, o tom de voz tem que estar um tom agradável. Você precisa tratar assuntos importantes. Você precisa criar esse relacionamento. Diálogo, tem que ser um diálogo aberto. Se você seguir os passo a passo, você tratar a questão do positivo afirmativo, você ir sempre agradecendo para quebrar primeiramente o bloqueio, depois você vai tratar a questão das oportunidades de melhora, a pessoa consegue aceitar, ela consegue assimilar, então ela vai fazer realmente um processo de crescimento, porque ela está entendendo que você está investindo nela. Eu vou te dar um código aqui, ó. Vou jogar bem aqui. Vou dar um P de pessoa. Para cá é o F, para cá é o P de passado. Vamos jogar aqui. Vai passar na próxima. Vamos jogar aqui. Anterior. Isso aqui é para cá energia, isso aqui é para cá energia para frente, né? Você precisa entender que você precisa jogar 10% de energia, está falando de você, antes. E aqui no futuro você precisa jogar 20% de energia. O que é gestão emocional? Gestão do agora, cara. Você precisa entender que o passado da pessoa, ele é como se fosse uma mola para um crescimento. Se você focar muito no passado, você está voltando a falar de feedback. Só que na gestão você precisa estar com 70% focado no agora, porque o teu agora é onde você vai criar as oportunidades, você está direcionando. A pessoa está olhando para você e entendendo que você é a mola de transformação na vida dela. E ela precisa acreditar nisso. E aonde é que ela vai acreditar? No agora, na comunicação. E o futuro tem que ser 20%. Você precisa estar muito focado no agora, para que ela consiga entender que é justamente esse diálogo aberto, ele cria uma sinergia de vocês entenderem e junto vamos traçar um processo. Eu estou junto com você, eu vou pegar na sua mão, a gente vai crescer junto, eu acredito no seu potencial. A gente tem esses pontos de melhora aqui, ó. Nesse ponto você precisa melhorar. Você é bom, você é ótimo, você é excelente, mas se você realmente quiser uma guinada na vida, se você quiser um crescimento escalonável, se você quiser chegar nesse patamar, a gente precisa ajustar esses pontos de melhora. E é nesse ponto que a gente vai tratar junto, tá bom? Então o foco, ele tem que ser focado aqui, ó. Daqui para cá existe um tempo muito grande. Por quê? Porque o agora, ele é uma conjuntura de tempo. Se você realmente quer um time forte, muitas empresas hoje no mundo, como eu falei para você, elas não chamam mais de funcionário, não chamam mais de colaborador, elas chamam de multiplicador. É justamente essa sinergia que as empresas estão criando de pessoas trazerem o pólen de outros negócios. E justamente você vai criando outros negócios. Porque o que acontece? A polinização, cara. Quando você investe na vida da pessoa, transforma, cria aquela sinergia dela crescer, dela prosperar. A pessoa não pode passar na sua empresa mais de 5 anos. Existe um problema. Se a pessoa passar muito tempo no seu negócio, significa que você está atrapalhando o crescimento da pessoa. A pessoa precisa entender que se você não conseguir desenvolver e prosperar essa pessoa para ela crescer, você precisa mandar ela embora. Por quê? Porque você está atrapalhando o crescimento. Porque o crescimento é natural. O crescimento, a prosperidade ela é natural. Mas a pobreza ela é uma resistência. Se a pessoa não está crescendo, então você precisa ligar esses gatilhos. Porque a pobreza ela é improdutividade. Se ela não está crescendo, porque ela está improdutiva no teu negócio. Então você precisa gerar um negócio. Ela vai, gera outro negócio. E muitas vezes ela vai buscar recursos para você ser o quê? Um investidor. E aí você vai crescendo cada vez mais. Esse é o jogo do empreendedorismo do futuro. Esse é o jogo que nós acreditamos de realmente construir pessoas com mentalidade de governo, de crescimento, de expansão. Precisa ser tratado isso aqui, ó. Cuide disso aqui, cuidado. A empresa que eu trabalho, eles focam muito nisso aqui, é retroalimentar o sistema. Não tem como trabalhar o emocional, ajustar o emocional das pessoas para que elas possam investir energia. Rato? Pegou esse código? Então, foque nisso para você entender o jogo e crescer. Beleza? Vamos para cima?